Boa tarde, pessoal. Quem fala é o professor Cássio, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar o conceito de desumanização e coisificação do outro, né? Isto é, quando o ser humano ele passa a ser observado como uma coisa, né? Quando ele é tratado de uma forma assim completamente irracional, né? Então, quando nós observamos na história e olhamos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, determinados horrores construídos de práticas de um ser humano para com outro ser humano causaram horror na humanidade, né? E a Organização das Nações Unidas, em 1948, se não me engano, com o Tratado dos Direitos Humanos, nós construímos, né, uma forma de criar-se medidas para que as práticas desumanas nunca mais ocorressem na história da humanidade. Mesmo assim, quando nós observamos na convivência social, alguns seres humanos se acham mais humanos do que os outros, né? Então nós temos uma observação de determinado contexto, né, que as sociedades elas acabam se estratificando, né? Quer dizer, talvez por uma posse de um poder econômico, um poder assim, um capital cultural, um capital econômico. Algumas pessoas se acham superiores às outras e dentro dessa superioridade existe, parece que, mecanismos que acabam desumanizando o outro na sua prática, né? Não precisa só ser dentro de um contexto de relações de capital cultural, capital econômico. Quando eu falo capital cultural e capital econômico, são duas coisas assim distintas. Porque uma pessoa ela pode não ser rica o suficiente, mas ela pode deter uma grande quantidade de conhecimentos, né, de saberes que lhe dão o que nós chamamos de capital cultural, né? Quando nós falamos uma pessoa culta, um exemplo, né? Um capital econômico, às vezes uma pessoa ela pode ter um pequeno comércio, um pequeno empresário, dono de determinados bens, só que ela pode não deter também o conhecimento, um capital cultural. Então falamos que ela é detentora de um capital econômico, tá? Isso eu falo que são relações de poderes. Então, independente do ser humano que ele tem esse poder, vamos dizer assim, na mão, alguns seres humanos acabam se achando melhores do que os outros, né? Então acaba desumanizando o outro. E também não quer dizer porque a pessoa tem capital cultural e tem capital econômico, ou tem um ou tem outro, que ela faça isso propositalmente. Mas nós estamos olhando, tentando observar para poder entender como isso ocorre dentro de relações de poder na nossa sociedade, né? Pode ocorrer também através de mecanismos de a marginalização do ser, né? Por que marginalização? O que é marginal dentro dessa ideia, desse conceito? Se nós compararmos com o rio, então você tem o centro do rio, tudo que está no centro do rio está concentrado ali. Digamos que algo se desprenda do centro desse rio e vá para as margens, então falamos que está à margem do centro. Então, quando se compara isso com a sociedade, é como se você estivesse falando as coisas boas, as coisas que ocorrem, as grandes oportunidades, elas estão mais ou menos no contexto de uma sociedade mais ao centro. E as pessoas que estão fora desse contexto social, que estivessem à margem da sociedade, né? Marginalizados, à beira da sociedade. Estou dando um exemplo só para a gente compreender, né, alguns julgos, né, para poder fazer uma abordagem melhor dentro desse contexto. Então, por exemplo, entrando mais profundamente no conceito de desumanização e coisificação do outro, quando eu leio um pequeno texto falando: a desumanização é fazer com que o ser humano deixe de ser menos do que o outro humano, tirando seus direitos humanos, como sua personalidade, criatividade, compaixão e amor para com os outros, né? Então, mais uma vez eu falo, como isso ocorre? Uma das formas até de questionamento, se você achar que não, professor, acho que existem outras formas, não exatamente essa. Também existem outras formas, mas assim, ou talvez você queira questionar, não, professor, acho que não é bem assim, né? Também deixe nos comentários, né? Ou responda nas atividades no Google Classroom. Então, o que ocorre? Eu acredito muito, quero passar para vocês que as relações de poder dentro de uma sociedade, elas podem causar esse fenômeno propriamente dito, né? E tornar um ser humano como um objeto, como uma coisa.
que seria tratar e transformar ou transformar um ser humano como uma coisa quando o indivíduo na sua vida social perde o valor essencial e passa a ser tratado apenas como uma coisa. O valor moral é substituído pelo valor material, né? Ou em muitas coisas assim, quando você percebe certa desumanização, como o Pierre Bourdieu fala, um saber espontâneo isso, né? Quando eu falo, por exemplo, algumas pessoas dizem: ah, você vale o que você tem no seu bolso, né? Ou as pessoas, basicamente, elas são analisadas pelos bens materiais que elas possuem, né? Então, quer dizer, né? Toda uma construção ética e moral, ela não tem muito peso dentro desse valor material que a pessoa possui. Então, se ela não possui bem nenhum, é como se ela não valesse nada. É como se o ser humano fosse transformado num objeto. Acredito que seria aí a ideia da coisificação, né, do ser humano. A desumanização e a coisificação do outro aparece por diversos meios, dentro deles o comportamento das relações humanas, né? Então, existem diversas formas de relações humanas, talvez até marginalizadas dentro da nossa sociedade, que seria a transformação, né, desse ser humano, ou melhor, a desumanização dele, como alguns exemplos que eu vou dar. Tráfico de drogas, né, pessoas que estão imersas ao tráfico de drogas, a desumanidade com os idosos, né, as pessoas que não têm essa sensibilidade, esse trato com o idoso ou com os menos favorecidos, né, ela tem uma visão muito seca, muito impiedosa, né, com os mais necessitados. A prática do racismo, né, que você percebe que o racista ele tem uma desumanização no seu olhar, no seu ponto de vista. A exploração sexual de crianças e adolescentes, quer dizer, como são tratados, né, as pessoas como objetos. Então, quer dizer, vocês possam imaginar que existem diversas formas que vocês mesmos podem ter observado como os seres humanos eles são tratados como objetos. Existe o processo ali de desumanização, são tratados como objetos, como coisas, né? Então, eu vou fechar o contexto da nossa aula de hoje, eu vou desenvolver uma atividade. Em conjunto com este vídeo, ela será postada no Google Classroom, tudo bem? E estarei postando no mural também as nossas lives para poder, às vezes, ajudar com uma outra explicação, ou como desenvolver a atividade, ou para algumas dúvidas que vocês têm com relação a outras lições que eu tenha passado, tá bom? Que estão postadas lá no Google Classroom. Então, para finalizar, o conceito de desumanização e coisificação do outro. Que até aqui puxando, deixa eu ver... Tá, é uma das habilidades, né? Ela foi desenvolvida, que está na Secretaria Escolar Digital, né? Para as turmas do EJA. Então, eu estou postando e aguardo vocês até a próxima aula. Muito obrigado e fiquem com Deus.